13. Saudações, meu pessoal, meu povo. Saudações. Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Nós somos o grupo Saber e Conhecer. Vamos à nossa oração de iniciação? Boa noite. Vamos lá, boa amém. noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedir humildemente aos nossos mentores que estejam presentes, que nos guardem e nos protejam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora tem um texto que a tia Ana Paula quer ler, que são Meninos do Arco-Íris, é isso? Alguma coisa assim? É um texto curto, mas é interessante, com informações importantes para a gente. Vamos lá. Começa assim. Conheça as crianças arco-íris enviadas à Terra para aumentar a frequência. As crianças arco-íris são a terceira geração de crianças especiais que vieram ajudar a humanidade a evoluir. Diferente das crianças índigo e cristal, as crianças arco-íris têm algumas características mais interessantes. As crianças arco-íris geralmente nasceram após o ano de 2000 e depois. Em alguns casos, também pode haver alguns pioneiros ou batedores que vieram à Terra antes de 2000. As poucas crianças arco-íris que estão aqui hoje nasceram juntas com os primeiros pioneiros de cristal que nasceram nos anos 80. Como o nome indica, as crianças arco-íris vêm à Terra com mais outros espectros da cor dos raios. São da 9ª dimensão de consciência, a dimensão da consciência coletiva. Como muitas pessoas podem ter experimentado, as crianças arco-íris trazem alegria e harmonia para suas famílias. Ao contrário das crianças índigo e cristal, a criança arco-íris nasceu para sorrir, que é acompanhada por seus enormes corações que estão cheios de perdão. Doreen Virtue descreve as características das crianças arco-íris. Muitos poucos atualmente encarnados. Os pais são adultos cristais. Essa criança, as crianças arco-íris, ela nunca encarnou antes. Sem karma, elas não têm karma, não escolhem famílias disfuncionais, são todas missionárias, podem ter olhos grandes como as crianças cristais e são totalmente confiantes. São totalmente destemidas, trazendo a energia do arco-íris de cura anteriormente trazida através do Reiki, Qigong e cura prânica e outras mãos de cura. As crianças cristais também podem ter uma energia muito alta, ter personalidades fortes, serem criativas e manifestarem instantaneamente o que quiserem ou precisarem. O objetivo das crianças arco-íris é completar os estágios finais da fundação que as crianças índigo e cristal fizeram. As 3 crianças, índigo, cristal e arco-íris, têm uma tarefa específica. As crianças índigo vão quebrar o paradigma do pensamento tradicional. Então, as crianças cristais irão construir suas bases no paradigma quebrado. Finalmente, as crianças arco-íris estão aqui para acabar de construir o que as crianças índigo e cristal começaram. As crianças do arco-íris são perfeitamente equilibradas em suas energias masculina e feminina. Elas são confiantes, sem agressividade. São intuitivas e psíquicas sem esforço. São mágicas e podem dobrar o tempo,
tornam-se invisíveis e ficam sem dormir e sem comida. A sensibilidade das crianças cristais as tornam vulneráveis a alergias e erupções cutâneas. Os anjos dizem que as crianças arco-íris vão superar esse aspecto. As crianças arco-íris, já foi dito, não têm karma. Então, não precisam escolher infâncias caóticas para o crescimento espiritual. Operam puramente por alegria e não por necessidade ou impulso. Os bebês serão reconhecidos, porque a energia deles é de dar aos pais e não de necessidade. Os pais perceberão que não podem ultrapassar seus filhos arco-íris, pois essas crianças são um espelho de todas as ações e energias do amor. Quaisquer pensamentos amorosos, sentimentos e ações que você envia para eles são ampliados e devolvidos 100 vezes. As crianças arco-íris já estão sintonizadas com o mundo para o qual estamos nos movendo, quando as coisas se manifestarão instantaneamente. A humanidade como um todo ainda não está lá. Então, a grade da consciência de massa impede que a manifestação instantânea seja comum. Uma criança tem dificuldade em entender isso. Elas pensam suco e, em seguida, o suco deve aparecer naturalmente, instantaneamente. Em dimensões mais elevadas, isso pode ser verdade, e será verdade aqui também na Terra, graças aos garotos arco-íris que o fazem. Crianças arco-íris tendem a ter vontades e personalidades muito fortes, ter energia muito alta, ter vibrações de cores ao seu redor, ter criatividade apaixonada, amar roupas brilhantes e ambientes coloridos, borbulhar com entusiasmo por tudo na vida, esperar manifestação instantânea do que eles pensam ou precisam, tem habilidades de cura e telepatia. É isso. Boa. Que bom, que gostoso, que legal. Bom. Que essas crianças venham e nos tragam bastante ensinamento. Então, agora eu vou entrar aqui para o Cartas de Cristo, nosso tema principal de estudo. Então, vamos lá, dar um share aqui na nossa telinha. Isso, share. Agora. Cartas de Cristo, áudio 21, carta 5, parte 1. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referi como o universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo o mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1,
quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do universo, conforme revelados, entre aspas, pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai-mãe. De fato, vi que os impulsos parentais, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e sobretudo Pai e Mãe. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneos. Também ao utilizar um novo termo, o Pai, para descrever o Criador, o impulso criativo por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas, quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensa linhagem de profetas judeus e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que, para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos.
portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação da Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros de sua percepção humana, para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou enviando, irradiando o pleno poder de minha consciência crística a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego, e perseverar na meditação e em elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo.
Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e, no final, se manifestam em seu mundo. Porém, deixe o seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força de meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e a que me refiro como o universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele por muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo, e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou.
Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e o anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade, a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente, a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente a sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência, uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo o ser e a criação. Aqui, lembro a você que, quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que, por mim mesmo, não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à Terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas. Pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada. A menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nestas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental
E gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Continua no próximo áudio. E aí, meus queridos colegas? Nossa. Junê, Ana Paula? Posso falar? Pode, deve. Sim, Pera, só pode falar, Então, deve. Então, vamos lá. Desde o início, eu sou muito grata a você por ter descoberto essas cartas de Cristo, Wilber. Eu sempre digo isso, porque, na verdade, é como se ele vai falando, é como se estivesse falando comigo, como se tudo o que ele falasse eu já soubesse, de uma maneira. Eu compreendo o que é dito, porém, particularmente no dia de hoje, eu ia até falar para a gente ouvir novamente as cartas de Cristo de hoje, mas o ideal é que cada um de nós, no silêncio no nosso silêncio, escute novamente as cartas de Cristo do dia de hoje, que particularmente foi fantástica, fantástica, fantástica. Ele conseguiu resumir, né? Em poucos minutos, tudo o que eu precisava, eu acredito que vocês também, ouvir. Ele fala sobre as bases da futura elevação espiritual do próximo milênio. Então, ele frisa por 2 ou 3 vezes a necessidade da oração e da meditação. Ele fala também que, através da oração e da meditação, a gente tem condições de se apossar da consciência crística. Orar e vigiar, né, Ana Paula? Exatamente. E ele fala sobre a elevação da consciência. É isso. Ele explica o porquê das divergências do Antigo e do Novo Testamento, por que isso foi mantido, né? Porque talvez o cristianismo nem conseguisse sobreviver naquela época, né? Então, assim, as cartas de Cristo de hoje, para mim, foi maravilhoso, 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 maravilhoso. Ele ditou as regras das bases da futura elevação espiritual do próximo milênio. E é o que eu sinto. É o que eu realmente sinto. Adorei o dia de hoje. Não sei Muito vocês, como isso tocou em vocês, mas em mim tocou dessa forma. Eu vou assistir novamente, eu vou deitar ali. Ele fala muito, né, sobre os buscadores da verdade, que é o que a gente está fazendo, a gente está buscando a verdade. Sim. Não é isso? Temos que nos despir dos velhos conceitos, né? Isso Morrer mesmo. e nascer novamente, né? Morrer e isso nascer que é o novamente. principal. Achei maravilhoso o texto, maravilhoso. Eu me surpreendo, a cada dia eu me surpreendo com essas cartas. Eu também, só que hoje, particularmente hoje, me tocou demais. As cartas de Cristo de hoje. Eu vou ver novamente. Adorei. Assim que o Wilber colocar ele no YouTube, eu estou revendo essa nossa reunião aqui também. Não, acho que, Muito. de novo, eu acho que assim, a Ana Paula, primeiro, não tem nada que agradecer. Agradeço. Eu encontrei as cartas porque você recebeu uma mensagem de novo lá do Astachena. Volto a falar sempre isso. Do nada, você recebeu essa mensagem. Sim. E você passou, olha, recebi essa mensagem. Eu escutei, nós todos escutamos. E assim, são detalhes, né? Acho que a nossa vida, né, universal, ela é feita nos detalhes.
Quando eu escutei, fazia para mim muito sentido, né? E eu decidi seguir aquele grupo. E volto a dizer, como encontrei as cartas, né? Seguindo da sua mensagem, eu segui o grupo, escutei várias mensagens, e num dia, escutando uma das mensagens, a entidade fala: vão à procura das cartas de Cristo, porque esse é um ensinamento fundamental. E foi aí que eu fui atrás. E aí nós estamos hoje nesse estudo. Então, assim, nada é por um acaso. Nada é por acaso. Nada. Né? Novamente. É exatamente o que a carta fala, né? Quando você está no caminho, as portas se abrem e se fecham de acordo com um cadeado, né? Assim, uma fechadura, ela tem o seu segredo, né? Alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, até você poder virar a chave e abrir aquele cadeado. E a mesma coisa, as cartas aqui apareceram, né? Nos apareceram, para que a gente pudesse estudar. Faz sentido porque, de novo, quebra dogmas, né? Quebra conceitos, quebra tudo que nós, na nossa pouca existência terrestre, digamos assim, escutamos, né? E aí você vê, poxa, faz sentido, porque a consciência universal, para mim, faz muito mais sentido, né? A energia universal faz muito mais sentido, é o que ele fala ali. Nós todos somos um, né? E temos que ser um por todos, porque só assim faz sentido. Mais nada faz sentido. Então, assim, para mim, o meu eu interior me diz isso. Não é nem na carta ali que eu estou lendo. Isso é dentro, não sei como explicar, está dentro de você. Sim. Você sabe que o universo existe, que você faz parte do universo. O Walter sempre fala isso. E, né, Jesus falava, ele aí na carta, se não é, a gente um dia vai discutir, mas assim, como Jesus falava e está ali na Bíblia, e eram os ensinamentos, olha para dentro de ti, que você verá o universo. Então, assim, o universo está dentro de nós e nós estamos no universo. Nós fazemos parte. Né? Então, eu sempre falo assim, tem vezes que você vai olhar assim para a tua mão e você não vê, mas tem uma célula, você tem uma coisinha ali que faz parte de você. Se aquilo não estiver ali, faz diferença, faz. Né? Então, assim, tudo faz diferença, né? Dentro desse universo. E a gente está ali. Só que, muitas vezes, também, para o universo, nós não conseguimos nos enxergar. Assim como, talvez, a formiga não nos enxergue, né? Devido ao tamanho dela, somos tão grandes que ela não vai conseguir enxergar o nosso universo. Mas ela faz parte desse ecossistema, é necessário. Sim. E assim por diante. Então, é muito difícil, é um assunto muito polêmico, né? A gente sabe que existe, de novo, os dogmas, a religião, existe muita coisa envolvida por trás de tudo na nossa vida terrestre, né? Então, é uma coisa que, cada vez que a gente escuta, de novo, você tem que se perguntar para o teu eu interno. O teu eu interno responde para você. Fala, faz sentido, poxa, não é que é isso mesmo? Então, acho que a curiosidade de uma criança, acho que isso que Jesus falava, né? A pureza da criança, a curiosidade da criança. Como é que funciona isso? Como funciona o mundo? Como funciona tudo isso? Então, ali você vai vendo. Hoje a gente tem todos nós aqui já passamos da barreira aí do meio século, e aí a gente tem um conhecimento diferente, né? Então, a gente consegue olhar para trás, desprendido, muitas vezes, da parte material, né? Porque tem gente que não consegue superar essa barreira. Sim. E aí você olha e fala... E é difícil até hoje, para nós ainda é difícil. Você vive, você trabalha, você quer o dinheiro, você precisa trabalhar, você quer viver. Tem essa coisa que faz essa pressão. Mas você já consegue exercer uma força contrária a tudo isso também. Então, é uma luta, né? Nessa energia. E é o que ele fala aqui. A energia é tudo isso, é tudo. A vida... está em todo lugar, né? Até na pedra tem a sua vida, até na plantinha tem a sua vida, nos seres, em todo lugar, tá? Né? E principalmente nos seres humanos, terrestres, no que você quiser, né? O universo, outros universos e assim por diante. Só que isso é uma coisa tão grande ainda para a gente, principalmente que está aqui nesse planeta Terra, que vai ser difícil, como é que eu falo? Superar. Então, são poucos que estão estudando, são poucos que vão escutar, são poucos que vão acreditar, e são
no final é uma legião, né? Poucos, mas se torna uma legião. De novo, a gente está aqui e o tempo não existe. Então, que seja hoje, que seja daqui a meio século, mais um milênio, e não importa. Sim. Todo mundo vai chegar lá naquele caminho. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai passar por isso. É isso que ele diz ali, né? Deixa eu ver. Verdade. E o que eu percebo também é que só não vai acreditar, porque a verdade, quando vem, a gente já sente, percebe que ela existe, porque a gente tem experiências não dessa vida, temos experiência de muitas outras vidas. E a gente vem aprendendo e evoluindo espiritualmente. Apesar dos dogmas que as religiões ensinam para a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? E eu percebo que o que é falado nessas cartas de Cristo, para mim, é uma verdade pura, uma verdade sincera, né? E isso só não vai ser passado por uma grande maioria, porque essas pessoas, além de estarem presas nos dogmas, os interesses dos grandes religiosos, né, vão ser afetados, né? Como vou falar isso se eu sempre preguei, a igreja tal, a igreja YZ, sempre pregou outras formas de espiritualizar o povo, ou de prender o povo naqueles... na ignorância, né? No cabresto, na ignorância, naquele negócio que eles colocam no cavalo para ele não olhar para o lado. É cabresto. Então, eu acho que, como já se ouve falar há muito tempo, né? Muitos serão os chamados, poucos serão os escolhidos. Os chamados que eu falo é chamamento, são mensagens que vêm para chamar as pessoas que estão despertando. E poucos serão aqueles, em comparação à grande massa do planeta, né, que vão realmente, né, entender e ascender com isso, ou nessa, ou numa próxima encarnação, ou de que forma for, né? Gratidão aí vocês, hein? Gratidão mesmo. Nossa, eu estou muito feliz. Eu também. Eu sinto que essas cartas são verdadeiras. Eu sinto que elas são verdadeiras, e para mim também a força é a oração e a meditação. É isso que me faz crescer a cada dia. Eu sinto que é pura verdade o que ele fala. Sim. Todas as cartas. Eu não vejo nada de errado ali, eu vejo só a palavra de Cristo. Não. Impressionante, impressionante. Mas a gente tem que se desprender dessa roupa velha, a gente tem que tirar essa roupa velha e nascer novamente para poder aceitar. E digo mais, né? Eu não sei como é que vão ser as próximas, porque eu não dou aquele famoso spoiler, né? De estragar, de ir para frente. As cartas, não, estou acompanhando com vocês. Mas eu não sei onde ele vai chegar. Mas o que eu sinto, isso de uma forma geral, né? Aqui na Terra, vai faltar para ele com certeza palavras, porque nós não conhecemos, né, universos paralelos, como funciona. Então, como é que você explicaria, né, mais ou menos isso que eu quero dizer, como é que você poderia explicar para uma pessoa há 2000 anos atrás o que é um telefone celular? Sim. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil, vai faltar palavras, é onde eu quero chegar. Não sei como é que ele vai fazer daí para frente para tentar nos passar esse ensinamento. Ele está tentando passar da melhor maneira possível, é isso que eu sinto, né? Dentro do nosso entendimento terrestre, de onde a gente pode captar. Mas é difícil você falar com pessoas que estão tão atrasadas em relação ao universo, né? Do que é realmente o tudo. Então, acho que vai faltar palavras, mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente os próximos capítulos. É muito interessante. Nós temos agora 4 capítulos, né? Eu acho que nós deveríamos fazer uma comemoração. As cartas se superam. Sim, mas eu acho que ainda tem 4 capítulos, mas eu acho que tem algumas coisas ainda de apêndice, tem umas outras coisas. Eu vou procurar ainda. Eu acho que ainda tem algumas outras coisas. Fomos enormemente beneficiados durante 21 encontros. Sim. Enormemente beneficiados. Graças ao Cristo. E hoje, olha, maravilhoso, 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 maravilhoso. Não, eu sinto que é tudo verdade.
São as palavras de Cristo, não tem nada que você possa condenar. Assim, o que ele fala é impressionante. Eu fico pasma. A cada encontro, assim, é uma bofetada, né? Nossa, hoje ele falou da gente se apoderar da consciência crística. É isso. Apoderar da consciência crítica. Maravilhoso, 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 maravilhoso. E ele está disponível para nos ajudar. Está disponível para nos ajudar. Sempre. Eu sou uma que chamo ele toda hora, toda hora. Eu falo, ai, Jesus, me ajuda. Jesus e São Miguel Arcanjo, né? Mas eles compreendem, sabem o tamanho da minha... Eu ia fazer uma brincadeira que você pequenez, chama, talvez. aí você leva o bolinho para ele lá e ele fala com você. É verdade. Eu não entendo nada, nem ele entende nada o que eu falo. Mas você está fazendo a sua parte. Caridade. Hoje, exatamente, gente, eu deveria ter filmado aquele monstro em pé, com os braços para cima. Ele estava me agradecendo. Mas eu acho que ele, como eu estava com a cama da gata, o negócio da gata, as coisas, acho que ele pensou, ela está vindo com um monte de doce. Eu acho que ele pensou isso. Porque eu tinha ido pegar as coisas da gata. Eu fui pegar a sua blusa, atravessei pelo outro lado, voltei, peguei as coisas da gata e foi aonde eu encontrei com ele. Acho que ele falou, é doce. Ela estava cheia de sacola. Ele falou, é agora. Aí ele levantou os braços assim, na minha direção, numa felicidade. Eu sei quando ele está feliz. É a caridade, né? Eu acho que é o caminho. Mas vamos encerrar aqui, a gente conversa. Vamos encerrar assim com o oração, prece, aquela boa para nós, né? Eu gostaria de fazer a prece de cura hoje, porque, né, a gente está ainda vivendo um momento onde muitas pessoas ainda vão embora. Sim. E tem muitas pessoas que têm que se curar. Ela é curtinha. Sim. Tá? Vamos lá. Que Jesus e suas falanges de espíritos de luz visitem os lares de todos os doentes neste momento, levando energias curativas e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam o câncer, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que as dores que puderem ser amenizadas sejam amenizadas. Que as feridas que puderem ser cicatrizadas sejam cicatrizadas. Que as doenças que puderem ser curadas sejam curadas. Que toda doença traga aos que sofrem o aprendizado espiritual às almas que sentem dor. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que todos que sofrem compreendam que a vida sempre sabe o que faz e que busquem em Jesus o amparo, o consolo e a paz. Que o Mestre Jesus devolva a todos com sua luz, inspirando-lhes coragem, resignação e fé. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Que assim seja. Amém. Amém. Assim será. Amém. Amém, assim seja. Boa noite, fiquem com Deus. Gratidão, paz. Até a semana que vem. Gratidão, boa noite. Coraçãozinho.